Vamos continuar com mais um vídeo. Hoje é a vez de um Acorda Vascão em nosso espaço voltado para o gigante Vasco. Mais um vídeo de sexta-feira e finalmente podemos sorrir e celebrar que é sexta. Contudo, é fundamental lembrar que, embora hoje seja um dia especial, amanhã teremos um sábado que marcará a estreia de um novo técnico no comando do time. O que nos reserva o futuro é a grande questão. Sempre escutamos nas escolas a famosa citação do poeta William Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Essa reflexão pode ser aplicada à realidade atual do Vasco. O que nos aguarda? Essa é a indagação. Não tenho certeza, e sei que muitos também estão perdidos, talvez até o novo treinador esteja na mesma situação em relação ao futuro do Vasco da Gama. Por isso decidimos comentar exatamente isso neste Acorda Vascão. Sabe por quê? Porque estou atento ao que vocês têm a dizer? Sintam-se à vontade para deixar suas opiniões, pois estou observando. Percebo que alguns torcedores se opõem à saída do técnico, acreditando que a torcida está criando um clima de crise e que a insatisfação é equivocada defendendo a continuidade do trabalho. Com meu olhar crítico, escutando os dois lados e considerando todas as nuances, refleti sobre a questão. Na minha visão, a demissão poderia ser cogitada, mas por questões de desempenho mais do que por resultados. Vou aprofundar essa análise com vocês no Acorda Vascão e você entenderá aonde quero chegar sem preocupações. No entanto, antes de mergulharmos nesse assunto, antes de trazer todas as informações que vocês merecem sobre o nosso Cruz Maltino, quero dar as boas-vindas a todos os que estão aqui pela primeira vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, é um prazer, sou alguém que sempre compartilha as novidades. Vou fazer uma breve introdução antes de iniciar o vídeo e de deixar todos bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. Como de costume quero acolher os que estão chegando agora. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, sou um torcedor fervoroso e este é o espaço dedicado aos vascaínos. Estou aqui diariamente 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o vídeo que você está assistindo agora sempre às 7 horas da manhã. Também conto com um segundo vídeo à tarde e um terceiro à noite. Portanto, conto com você que aprecia nosso conteúdo e se diverte com os vídeos. Se ainda não faz parte, pense em se inscrever. É muito fácil, basta clicar ali embaixo na opção de inscrição e você se tornará parte da nossa comunidade. Isso ajuda imensamente no nosso crescimento. Além disso, curta o vídeo, compartilhe e venha fazer parte da nossa família. Sem mais delongas, vamos direto ao que importa, que é discutir sobre o Vasco da Gama. O foco de hoje é o treinador e a situação no comando da equipe é delicada. Não há segredo, a permanência do técnico não está assegurada. Essa é a realidade. E a situação é alarmante. Existe uma forte possibilidade de que, se o Vasco não vencer o próximo jogo em São Januário, sua demissão ocorra. Por isso, enquanto ainda temos tempo, é crucial discutirmos sobre o treinador e ouvirmos diferentes pontos de vista. E se você é um torcedor que acredita no trabalho do técnico, fique à vontade para deixar seu comentário. A missão precisa ser cumprida. E é crucial discutirmos sobre o técnico. Ouvir diferentes perspectivas é essencial, mesmo que não seja uma prática habitual para mim. No entanto, se você é um torcedor que acredita na atual gestão técnica, seria interessante que deixasse seu comentário ou se manifestasse pelas redes sociais. Envie uma mensagem se apoia a continuidade do treinador. O objetivo é engajar numa conversa que pode até resultar em um pré-jogo instigante. Por isso, entre em contato logo, pois é preciso organizar tudo para os dias que estão por vir. Quero compreender quais são os motivos que respaldam a permanência do técnico, pois até o momento não consegui perceber, e muitos torcedores compartilham essa inquietação. A diretoria, por sua parte, oferece uma justificativa que procurei entender. O que ouço até mesmo de pessoas que estão próximas ao clube é que a razão pela qual o técnico permanece é devido aos resultados obtidos, mesmo que isso não tenha sido acompanhado por um desempenho sólido. Serei franco, essa justificativa não é totalmente equivocada. O técnico, de fato, tem um tempo restrito à frente da equipe, dependendo muito do próximo confronto. Ele liderou o time em 16 partidas até agora. A estreia ocorreu no dia 23 de janeiro, quando a equipe participou de uma competição contra um rival local.
Para ser honesto em minha avaliação, o Vasco teve um bom desempenho nesse primeiro jogo que foi promissor para o time. A equipe entrou em campo com jogadores importantes no meio-campo, além de outros que ajudavam no ataque. O time estava bem estruturado e apresentou boas táticas, mostrando um sistema diferente do esperado, mas que se mostrava otimista. Era uma formação que priorizava a posse de bola, buscando criar chances por meio de infiltrações e passes precisos. Essa atuação culminou em uma vitória. Na sequência, o time teve uma atuação excelente em outro jogo, conquistando um resultado expressivo. Lembrou-me claramente dessa partida que foi bastante significativa. Portanto, foram duas partidas onde o técnico teve um início teoricamente positivo. O primeiro teste mais desafiador foi fora de casa, onde a equipe teve que enfrentar um adversário que, se não me engano, havia transferido o mando do jogo. O Vasco saiu vencedor dessa partida, mas com algumas dificuldades visíveis. O resultado foi apertado e o time encontrou obstáculos para assegurar a vitória. Assim, em 3 confrontos contra equipes consideradas inferiores na competição, o Vasco saiu triunfante em todos. Embora os resultados fossem satisfatórios logo em seguida, houve uma ligeira queda de rendimento. O time empatou em uma partida na qual teve um desempenho abaixo do esperado, marcando o primeiro grande revés do treinador. Ele já havia enfrentado dificuldades antes. O Vasco também sofreu uma derrota em um jogo onde não se destacou e empatou em outra partida jogando fora de casa. Nos 4 embates, o saldo incluiu uma vitória, um empate, uma derrota e outro empate. E a análise é bastante clara. O Fluminense apresentou uma performance decepcionante na Arena da Amazônia, enquanto o Vasco não conseguiu obter a vitória. Contra o Sampaio Corrêa em Saquarema, demonstrando um futebol insatisfatório. Nos 4 compromissos anteriores, o Vasco conquistou apenas uma vitória frente ao Maricá, registrou um empate com o Volta Redonda, sofreu uma derrota para o Fluminense e obteve outro empate diante do Sampaio Corrêa. A avaliação do trabalho de Carille tem sido considerada insatisfatória. No entanto, tanto a direção do clube quanto os torcedores reconhecem que a ausência de jogadores rápidos no elenco é um desafio, dificultando a análise do trabalho de Fábio Carille. O que começou como uma proposta promissora com desempenhos positivos no início, agora enfrenta obstáculos devido à falta de atletas velozes e a um meio-campo robusto. Essa justificativa para a escassez de opções acaba diluindo a responsabilidade sobre Carille. Sem esses jogadores, o Vasco enfrentou a União Rondonópolis e venceu por 3-0 na Copa do Brasil, mas exibindo um futebol modesto sem grandes destaques. Em seguida, o Vasco derrotou o Botafogo em São Januário, jogando de maneira inferior, mas aproveitando a fragilidade do adversário. Assim, iniciava-se um período complicado para Fábio Carille no Vasco da Gama, que culminou em uma derrota inaceitável diante do Flamengo, no estádio Nilton Santos. A equipe triunfou sobre o Novo Iguaçu por 3-0, com Nuno Moreira se destacando além de Garrey e Lodi Augusto, que tiveram boas atuações. Contudo, ao enfrentar o Flamengo novamente, o time perdeu por 2-1, demonstrando um desempenho pouco envolvente. Essa partida válida pelo Campeonato Carioca marcou um ponto crítico para Fábio Carille, pois apesar dos resultados negativos contra Fluminense, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, ainda não foi possível observar claramente o verdadeiro perfil do treinador no Vasco. O que se destaca é que não havia sido visto um treinador tão cauteloso quanto Carille. Não estou afirmando que ele como pessoa seja temeroso, mas a abordagem de sua equipe é defensiva. Essa postura foi claramente percebida no duelo contra o Flamengo no Maracanã, onde após abrir o marcador, o Vasco recuou e acabou sofrendo a virada. Essa tática conservadora levanta inquietações. O Vasco possui um treinador que em sua abordagem evidencia uma certa cautela. Não pretendo insinuar que Carille como indivíduo seja destemido, mas seu estilo de jogo reflete uma natureza defensiva. Isso ficou nítido no confronto contra o Flamengo no Maracanã, onde o Vasco saiu na frente, mas optou por se retrair, resultando em uma derrota. Da mesma forma, no jogo contra o Santos em São Januário, embora o Vasco tenha conseguido reverter o placar para 2-1, novamente se posicionou defensivamente, permitindo pressão ao adversário.
No embate contra o Melgar, em que o Vasco perdeu, por 3-1, a equipe chegou a empatar, mas ao final retornou de forma negativa do Peru. A abordagem conservadora também ficou evidente na partida contra o Corinthians, onde o time parecia carecer de opções ofensivas. Recentemente, na partida contra o Porto, a equipe demonstrou uma atitude semelhante. Se fizermos uma análise mais detalhada, se encontrássemos uma pessoa qualquer e pedíssemos sua opinião sobre os resultados deste treinador, a percepção seria de que ele está à frente do Vasco há 16 partidas, com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. As derrotas de Fábio Carille são em sua maioria compreensíveis como a derrota em um clássico contra o Fluminense. As 3 derrotas para o Flamengo, no entanto, parecem desproporcionais, considerando a grandeza do clube, embora possam ser vistas como normais pela história recente. Também houve uma derrota contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Entre os empates, destacam-se o contra o Volta Redonda, que apesar de não ser um rival de grande renome, é sempre complicado de enfrentar, além do empate contra o Melgar no Peru e contra o Sampaio Correia. Portanto, os resultados de Carille não são ruins. Se os torcedores começaram a pedir pela sua demissão, não é tanto pelos resultados em si, pois surpreendentemente eles estão dentro de uma média aceitável. O que se observa é que o futebol brasileiro passou por transformações significativas e, de certa forma, os torcedores se tornaram mais exigentes e críticos. O que quero enfatizar é que os torcedores estão mais alertas e conscientes do que se passa em campo. Em um certo período do futebol nacional, é claro que ocorreram transformações significativas. Notase que os torcedores se tornaram mais perspicazes. De maneira surpreendente, a torcida agora se empenha em estudar o futebol. Ela começou a compreender que o jogo vai além de resultados, abrangendo organização, desempenho e estratégias. Atualmente, até mesmo aqueles que possuem menos conhecimento sobre o esporte conseguem notar que o time não está apresentando um bom desempenho. Se a equipe houvesse atuado há 12 anos, os torcedores provavelmente ficariam contentes com os resultados que não são insatisfatórios. Contudo, a maneira como o time se apresenta gera preocupações. Por isso, o alerta para o técnico está ativo, não apenas pela performance, mas também pelo tempo que ele teve para desenvolver o elenco. Diante desse período de trabalho e da falta de resultados positivos, a situação se torna bastante crítica. É essencial lembrar das análises de especialistas sobre a gestão do treinador. A cena do técnico saindo rapidamente após o apito final, enquanto era vaiado, se repetiu. No ano passado, ele já havia enfrentado essa realidade várias vezes. É crucial que o treinador enfrente essa pressão de maneira assertiva. Não deve ser fácil, mas essa é a realidade da função. O líder precisa assumir a responsabilidade e não se afastar com pressa. Essa atitude é vista por muitos como negativa, demonstrando uma certa incerteza em relação ao cenário atual. A pressão é intensa e o técnico parece estar em uma posição vulnerável com a demissão, se tornando uma questão de tempo mesmo ainda no cargo. Essa postura é considerada extremamente desfavorável, evidenciando uma certa falta de coragem diante do momento presente. A pressão é considerável e o técnico parece estar em um estado de incerteza, sendo apenas uma questão de tempo até que ocorra uma mudança, já que o trabalho não avança e não oferece perspectivas de melhorias. Ao observar a situação, notase que não há um caminho claro sendo traçado, nem espaço para evolução ou melhora. O time segue sem conseguir dominar seus adversários e muitas vezes revela pouca agressividade, dependendo de cruzamentos e jogadas individuais para criar chances. Muitos analistas têm destacado essa questão. A equipe parece contar com alguns jogadores essenciais para evitar situações complicadas. Essa dependência é extremamente limitante. Críticas semelhantes já haviam sido direcionadas ao treinador, em outras ocasiões sendo frequentemente discutidas. Ao comparar os dois trabalhos e notar que os erros se repetem, fica evidente que a análise é objetiva, sem preconceitos. Há colegas que também têm sinalizado falhas no desempenho do treinador que são iguais às do ano anterior. O problema não está em quem critica, mas em quem não corrige as falhas. O trabalho é analisado publicamente, necessitando de uma avaliação justa e precisa.
Sem a atuação de jogadores fundamentais, acredita-se que a pontuação da equipe seria muito inferior. Falta criatividade e o time se apresenta como um conjunto desorganizado sem um estilo de jogo claro. Não se sabe qual será a tática do elenco, que parece depender mais das jogadas individuais de alguns atletas. Quando esses jogadores não estão em campo, a equipe encontra dificuldades, como aconteceu em determinados jogos, embora tenha bons atletas, não está pronta para disputar o título e não pode enfrentar tantas dificuldades em cada partida. O torcedor que acompanha o dia a dia do clube possui razões para cobrar resultados. O Vasco atravessa momentos desafiadores, como ficou claro na partida contra o Corinthians. É difícil afirmar que o clube estará na disputa pelo título, uma vez que essa ideia pode ser considerada irrealista. Contudo, a equipe não pode enfrentar esses obstáculos em todos os jogos, e a cobrança dos torcedores é válida, visto que eles acompanham o dia a dia do time e esperam boas performances. Situação atual do Vasco não é inédita, já que se arrasta há um bom tempo. A responsabilidade por essa fase recai sobre o técnico e os dirigentes do clube, que devem oferecer um ambiente de tranquilidade aos atletas para que possam desempenhar seu melhor futebol em campo. Este é o cenário do treinador e é importante avaliar sua atitude. Para enriquecer o debate, seria interessante ouvir o que a diretoria pensa sobre a situação do comando técnico. No futebol brasileiro, a pressão é uma constante, especialmente em grandes clubes como o Vasco, onde essa cobrança é ainda mais acentuada. O desempenho da equipe é analisado jogo a jogo, torneio a torneio. O treinador tem buscado estabelecer sua filosofia e, na partida mais recente, na minha visão, o Vasco apresentou um jogo sólido. Embora o resultado de 1-0 possa não ter sido o mais satisfatório para a torcida, várias oportunidades foram criadas. Houve um cabeceio defendido pelo goleiro, a bola ainda bateu no travessão, além de uma finalização no segundo tempo, e outras chances também surgiram. Foi um jogo em que a criação foi um ponto positivo e é crucial atender ao desejo dos torcedores. Esperamos uma nova exibição positiva contra o Sport e, com o suporte da torcida, o caminho se torna mais fácil. A torcida do Vasco é numerosa e sempre apoia a equipe, embora também tenha suas exigências, já que almeja resultados. É necessário que o Vasco reencontre o caminho das vitórias, algo que não ocorre desde 2016. Aprender a lidar com essa pressão é fundamental. Compartilhe sua opinião sobre a situação. O que se observa são exigências, pois o foco é atingir resultados. O objetivo do Vasco é retornar ao caminho das vitórias e entender como lidar com essa responsabilidade é essencial. Ao expressar sua opinião, você se torna parte da discussão. A conversa segue. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Uma fala, um gesto ou talvez um simples silêncio bastou pouco para que os rumores explodissem? Pepa, o técnico português atualmente à frente do Sport, teria menosprezado o Vasco da Gama em uma recente entrevista nos bastidores do futebol nacional. Nas redes sociais, a torcida vascaína se inflamou, enquanto especialistas tentam entender se houve, de fato, desrespeito ou apenas uma interpretação exagerada de uma declaração fora de contexto. Pepa, natural de Torres Novas, Portugal, tem construído uma reputação de seriedade e bom futebol por onde passa. Depois de comandar o Al-Tay na Arábia Saudita e receber um convite direto de Ronaldo Fenômeno para treinar o Cruzeiro, o treinador europeu desembarcou de vez no cenário sul-americano. Com uma postura firme e convicções táticas claras, conquistou a admiração de muitos, mas aparentemente não de todos. O burburinho começou após uma coletiva em que Pepa teria, supostamente, sugerido que o Vasco não representa um desafio técnico à altura. A frase não aparece em vídeo completo, mas trechos circulam em redes sociais com legendas inflamatórias. A assessoria do treinador nega veementemente que tenha havido qualquer menosprezo.
alegando que suas palavras foram distorcidas e tiradas de contexto. Enquanto isso, o episódio acirra os ânimos entre as torcidas e agita programas esportivos que discutem não apenas a fala em si, mas também o lugar de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro e como suas declarações são interpretadas culturalmente. Seria esse mais um caso de sensacionalismo midiático ou algo mais profundo? Entre as entrelinhas do que foi dito, Pepa, por ora, mantém-se em silêncio, mas o episódio já se tornou mais do que um simples boato, virou tema de debate nacional. Se a intenção foi realmente menosprezar o clube carioca, talvez o técnico não imaginasse o peso que essas palavras teriam. Se foi apenas um ruído na comunicação, ele agora conhece bem a paixão e a vigilância do torcedor brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco. Da Gama, até o próximo vídeo!